Os queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou muito feliz de estar aqui nesse culto. Não sei vocês, mas já fui confrontado, e confortado pelo Senhor. A palavra que eu queria trazer na noite de hoje é simples, é pequena, mas é de suma importância para a nossa fé. Se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, apenas os 4 primeiros versículos. Eu peço à igreja que permaneça com as suas Bíblias abertas nessa passagem. Eu acredito que é dever tanto de quem está ministrando como quem está ouvindo manter a Bíblia aberta para ir conferindo, como os crentes lá de Bereia. Diz a Bíblia que Paulo ia pregando e o pessoal ia olhando e revisando o que ele ia falando, Eu sei que a gente tem aqui o data show, mas nem sempre nós teremos data show, O slide, nem toda congregação tem, e nem todo momento nós teremos data show. Então, eu peço aos irmãos que permaneçam com as Bíblias abertas para a gente ir expondo, lendo e aplicando esses 4 versículos, amém? Diz assim a palavra de Deus, Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Meus queridos, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta muito linda. Tem apenas 4 capítulos, eu recomendo à igreja ler ela, você numa sentada, ler ela rapidamente, mas o conteúdo dela é muito importante para o nosso dia, assim como toda a escritura sagrada é importante, essa carta ela é primordial. Eu vou dizer por quê. O tema geral dessa carta ao pessoal de Colossos se refere à suficiência de Jesus Cristo. Paulo nessa carta ele vai tratar da suficiência de Jesus Cristo. Agora por quê? Os teólogos e historiadores, e pela carta você vai analisando que ele está defendendo, heresias que estavam naquela igreja, que se referia muitas vezes a filosofias estranhas à fé cristã. Vinham falsos profetas, você percebe, no século I, pouco tempo depois que Jesus subiu aos céus e deixou a sua igreja, hereges já participavam e queriam deturpar o evangelho. E os apóstolos foram incisivos nessas seitas que estavam querendo entrar na igreja, A igreja de Colossos, meus queridos, elas não excluíam o ensino de Cristo, não. Mas o problema delas, elas colocavam um extra ao ensino de Cristo. Elas diziam que era Jesus mais alguma coisinha. Era Jesus mais um plus, mais como diz Hernandes Dias Lopes, mais um extra, um misturado de que você escolher as filosofias que devia aderir. Mas a Bíblia é categórica em dizer que Cristo é suficiente. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E Paulo quer tratar disso e quer defender isso. Nessas filosofias que tem na igreja de Colossos, eu queria destacar apenas 2, que é o legalismo judaico. Quer dizer, o legalismo judaico quer dizer que pessoas que vinham do judaísmo, ou pessoas que aderiam a um judaísmo estranho, dizia que você cria em Jesus, a salvação era pela fé, mais a circuncisão. Você precisava da circuncisão para receber as bênçãos especiais de Deus. Você precisava seguir as leis cerimoniais, tinha que guardar vários dias, tinha que guardar as cerimônias. Era terrível, era uma escravidão. Mas também existiam outras seitas que, por exemplo, os teólogos chamam de gnosticismo, que davam muita ênfase às questões espirituais. Eles davam muito poder aos principados e potestades. Eles davam muitos poderes além do que a Escritura diz. Eles davam e se comunicavam, tentavam se comunicar. Dizia que o espírito tinha que ser elevado, tinha que se elevando. Diz que Deus tinha muitas emanações e que Jesus era apenas uma delas. Quando Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, Ele é a revelação final e completa do Pai. Então, meus queridos, Paulo nessa carta vai querer dizer para a gente que Cristo Jesus é suficiente. E hoje em dia, mais do que nunca, nós devemos defender essa doutrina da fé cristã. Jesus Cristo, para a nossa vida, Ele é suficiente. E Paulo vai dizer que Ele é suficiente porque Ele é o nosso Criador. Se nós formos no capítulo 1,
isso ainda em forma de contexto, ele vai dizer que nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, sejam tronos, sejam soberanias, tudo foi criado por meio dele e para ele, como já foi dito aqui, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas também Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós não precisamos de intermediários entre Deus e os homens. Jesus Cristo é suficiente, Ele é o cabeça, Ele é quem está à frente da igreja. Foi Ele que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Essa é a nossa segurança, está em Cristo e somente no Senhor Jesus. Mas em terceiro lugar, Paulo vai dizer que Cristo é suficiente porque Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele vai falar aqui em Colossenses capítulo 2, que a partir do verso 13, que a vós outros que estavam mortos pelas suas transgressões, e que pelas vossas transgressões, pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Não foram alguns, foram todos. Mas ele explica como foi isso. Ele diz que tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Paulo vai se referir que Cristo é suficiente porque ele derrotou principados e potestades. Eles não têm poder mais sobre quem crê em Jesus. Não é como a gente vê no Facebook muitas vezes a imagem de Jesus e o diabo. Aquilo não existe, ele está acima, ele está muito além do que o Satanás é. Ele fala que ninguém se separa do amor dele, ninguém pode nos separar. E essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza. Cristo Jesus é suficiente. Ele é eficiente, porque Ele nos criou, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos redimiu. E aí, no texto que a gente leu, Paulo vai fazer uma transição de como Cristo Jesus é suficiente e como isso afeta a minha vida prática, né? O Evangelho ele tem essa revolução, essa mudança do que as outras religiões elas pregam, porque elas dizem, elas são mais assim: você está aqui no culto, daqui para a porta para lá já pode ver a sua vida, esquece, Deus está aqui dentro e pronto. O Evangelho não, o culto é 100% para Deus. O culto é tão culto, como diz o pastor Zé Maria, nunca esqueço disso, é tão santo aqui como lá fora, é tão santo aqui como na minha casa, como no meu esporte, como enfim, como qualquer coisa. O culto tem que ser para Deus, toda glória e toda honra é para Deus. E Paulo vai mostrar isso para a gente. Ele começa no verso 1 do capítulo 3, confiram comigo, ele vai dizer para a gente que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Essa é a nossa segurança, é por isso que nós podemos agora fazer as boas obras. As religiões elas falam que as boas obras nos levam para Deus, as falsas religiões, mas a religião verdadeira, como o irmão Jorge cantou aqui, diz que é pela graça, é um presente. Mas como é que se revelou esse presente? Na cruz do Calvário. Naquela cruz é onde Deus mostra para a gente que a gente não podia pagar nossos pecados, mas Ele pagou todos. Quando Cristo dá aquele grito, está consumado, quem crê nele não deve mais nada à lei. Todos os pecados, os que nós pecamos, os que nós ainda vamos pecar infelizmente, porque temos ainda uma certa influência do pecado, né? Quando nós cremos em Cristo, nós recebemos de fato a natureza cristã, mas a adâmica ela continua lá. Mas há uma boa notícia, a cristã já venceu, porque Cristo venceu na cruz, e a vitória é certa, né? Ele falou, ninguém pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados. Então é por isso que os colossenses estavam errados, porque eles colocavam poderes em quem não tem esse poder todo. E Paulo vai dizer, só quem tem poder é Cristo Jesus. Aí ele fala, continuando, né? Se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então o crente, meu querido, nós somos marcados porque nós buscamos as coisas do alto. Nós devemos buscar as coisas do alto. É estranho quando um crente, ele não se sente confrontado com a palavra de Deus, ele não se sente confrontado com a oração. Quando ele se acostuma, aí está o perigo. Quando ele se acostuma a ser um crente, se acostuma com o sagrado, aí está o problema. Buscar as coisas do alto. Esse verbo buscar se refere muito à ação. Então, o que são as coisas do alto? São as coisas que estão na palavra de Deus, as coisas que Deus nos deixou para nós seguir. Então, comunhão com os irmãos, os frutos do Espírito, diz o Senhor Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Até no Antigo Testamento o profeta Jeremias fala, né? O Senhor fala por Jeremias, buscar-me-eis e achareis quando buscar todo o vosso coração. Então o buscar se refere a muito mais do que eu procurar, do que eu ir para um culto, mas se refere a uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus,
se eu estou em Cristo, se eu tenho o Espírito de Deus que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, eu busco a Deus. Eu tenho que buscar as coisas do alto. Onde Cristo vive, eu tenho que estar com o meu Redentor. Eu não posso dizer que sou cristão, que sou de Cristo, mas ver como o mundo vive. Muitas igrejas, infelizmente, não pregam mais isso. O arrependimento. Eu tenho uma natureza que eu tenho que matá-la todo dia. O arrependimento é algo constante, é algo que fere nosso eu. Mas eu tenho que buscar Ele todos os dias. Para ser salvo, não, porque eu fui salvo, porque eu vou para o céu. É isso que o mundo não consegue entender. E diz que nós se achamos demais, mas não é, porque se não for por Cristo, nós estamos mortos em delitos e pecado. Aí eu pergunto a vocês: um morto respira, um morto fala, um morto não escolhe? Tem que vir o Deus vivo em nossos corações pelo seu Espírito Santo, rasgá-lo através de Cristo Jesus e sua obra na cruz. Só através disso nós podemos crer e se arrepender. É isso que Deus chama de eleição, como a gente falou aqui, como Israel. É isso que nós chamamos, é o ato de Deus vir primeiro. Não fostes vós que me escolheste, antes eu vos escolhi. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso que a Bíblia fala. Não tem um mérito para o ser humano. O ser humano está isento de mérito. A única coisa que o ser humano faz quando ele reconhece a Cristo é fazer o que Saulo fez: se prostrar, cair e adorar o Senhor. Mas ele fala também que não é só para nós buscarmos as coisas de ação, mas é para a gente pensar. O verbo pensar no verso 2, confiram comigo, pensar nas coisas lá do alto. Ele está querendo dizer que o vosso pensamento esteja nas coisas do alto. E aí eu pergunto: o que pensar, né? E o apóstolo pode já dar essa resposta para a gente. Agora ele dá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor que existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o pensamento está no ato de nós pensarmos nas coisas do alto. Não quer dizer que nós vamos parar agora, ficar sentado, mas viver pensando em Deus. É uma oração contínua, é uma oração que não acaba, é um louvor que não acaba. É tudo que eu faço é para Deus. É o que o pessoal da Reforma chamava de só lhe deu glória, a glória é para Deus. Tudo que eu faço tem que ser voltado para o Senhor. Os meus pensamentos estão nele primeiro, antes da minha posição, antes da minha escolha, tem que estar de Deus. Então Paulo está falando isso para a gente hoje, que Cristo é suficiente, porque Ele nos ressuscitou. E se Ele nos ressuscitou, nós podemos buscar as coisas do alto, nós podemos pensar nas coisas do alto. E é para nós fazermos isso, porque Ele é suficiente. É aí que nós vamos encontrar a plena felicidade, o pleno gozo. É verdade que a nossa natureza caída, ela não quer isso, e nós lutamos com isso todos os dias. Satanás, embora ele não consiga nos arrebatar das mãos do bom pastor, mas ele tenta contra nossas vidas, e é furioso, porque sabe que não somos dele, nunca seremos dele, porque já somos de Cristo, somos morada do Espírito de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. E ele fala: não as daqui da terra. Pense nas coisas do alto e não daqui da terra. E eu fico pensando: por que não pensar nas coisas daqui da terra? Bom, porque as coisas daqui da terra, entenda a terra não como criação, mas entenda a terra como sistema, como o sistema corrupto do mundo. O mundo nunca vai se dobrar aos pés do Senhor. O sistema nunca vai. Só quando Cristo voltar é que o mundo vai, mas é para o juízo. Para o juízo eterno é que esse mundo corrupto, né, ele está longe de Deus, vai estar o inferno, é o lugar, infelizmente não, porque Deus é justo. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho, né? A boa notícia é para dizer: vocês estão indo para o inferno, se arrependam e criam no Senhor Jesus. Mas ele vai falar: não pense nas coisas daqui da terra, né? E eu entendo que a terra como um sistema é um lugar de desordem, é um lugar que passa. Jesus falou assim para a terra, para a gente, na verdade, sobre a questão desse sistema corrupto, né? Busque em primeiro lugar as coisas de Deus. Não acumule tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, a traça. Eu estou parafraseando, não sei a passagem ipsilíteres, né, no contexto total, mas ele fala: não busque as coisas da terra, busque as coisas do céu, porque no céu nem o ladrão rouba, nem a traça, nem a ferrugem corrói. E aí, quantas vezes a gente não fica botando nossos projetos, nossa vida nessa terra, se enraizando aqui? Porque a Bíblia fala que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? Somos os peregrinos, e não devemos colocar as coisas aqui na terra, mas colocar no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Por isso que ele fala: pense nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. E aí Paulo vai dar
2 motivos no verso 3 que nós não devemos pensar nas coisas da terra. No verso 3 ele vai dizer que porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em primeiro lugar, quando ele fala porque morrestes, ele vai dizer que vocês morreram com o mundo. Antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quer dizer, nós nos deleitávamos nos pecados, nós não tínhamos domínio contra os pecados. Agora nós morremos para o pecado que não tem mais domínio contra nós. Nós agora somos influenciados, mas temos um diferencial. O Espírito de Deus vivo que atua em nós, é Ele quem nos faz pensar 2 vezes antes de agir. Enquanto nós antigamente, quando não tínhamos Cristo, quando não críamos em Cristo, quando não tínhamos arrependido de nossos pecados, fazíamos deliberadamente, sem pensar, inconsequentemente, gostando e não querendo Deus. Agora nós temos o Espírito de Deus vivo, e até quando a gente erra, Ele fala: você errou, se arrependa, peça perdão ao seu irmão, peça perdão a Deus. Então esse é o diferencial, porque nós morremos, é que não devemos buscar as coisas daqui da terra. Ela não nos deve nos satisfazer, ela não nos satisfaz. Nós já encontramos aquele vazio, o tudo que preenche o nosso vazio, né? Tem um pessoal que fala o seguinte: o pecado é como se fosse um vazio. O ser humano tem um vazio no seu coração do tamanho do universo. Só quem pode preencher esse vazio é a pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que Ele preenche, nada pode preencher mais. Não há nada que possa superar o que Cristo fez por nós. Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele nos redimiu. A nossa esperança tem que estar nele. Então é porque morremos para esse mundo que não devemos buscar as coisas desse mundo e pensar nas coisas do alto. Esse mundo não tem mais nada o que dar. Nós agora conhecemos esse mundo, né? O apóstolo Paulo, quando ele vai argumentar lá em Romanos sobre a questão da graça, ele vai dizer: nós agora que conhecemos a graça, nós vamos pecar para que ela mude mais? Aí ele vai dizer: de forma nenhuma. Como é que nós que vivemos ainda no pecado, se para ele morremos, como é que eu posso voltar para o pecado se eu para ele morri? Como é que eu posso ser ingrato a esse ponto de voltar contra o pecado, contra a rebelião do meu Salvador, que me salvou, que pagou com a sua vida? Diz o apóstolo Pedro que não foi nem com prata nem com ouro, mas com puro sangue, como de cordeiro sem mácula, que Ele nos pagou. E aí ele vai dizer, o segundo motivo é porque a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Embora esse versículo pareça difícil, acredito que a interpretação coerente dele, quando ele fala oculto juntamente com Cristo, se refere ao lugar mais seguro que existe no universo. O lugar mais seguro que existe no universo está escondido no Senhor Jesus. Não há melhor policial, não há melhor defensor do que o Criador de todas as coisas. Não há melhor professor, não há melhor mestre do que aquele que tem todo o conhecimento de todas as áreas. Não tem coisa melhor. Então, diante das tribulações, nós podemos ter a certeza de que nós estamos no oculto com Jesus, que nós estamos com Ele, que nós não só estamos, mas vivemos para Ele. E esse é o que nos leva a pregar o Evangelho, é isso que nos leva a orar a Deus, é isso que nos constrange a nos consagrar ao Senhor, é saber que Ele está conosco e que Ele nunca vai desamparar. Eu lembro do que Jesus falou lá em João 10, eu anotei aqui no meu esboço. Ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e ninguém as arrebatará das minhas mãos. É a certeza que nós temos. Muitas pessoas falam assim: o crente pode perder a salvação. Eu não acredito que a Bíblia é suficiente para a gente falar que o crente pode perder a salvação. Eu vou dizer por quê a vocês. Não tem como a gente cair dessa graça. Se foi Cristo que comprou nossa salvação, se foi Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, se foi Ele que enviou o seu Filho para morrer por nós, se foi Ele que mandou o Espírito Santo para o nosso coração, para nos selar, como é que a gente pode cair dessa graça? Se a gente puder cair, nós como pecadores já caímos há muito tempo. Mas louvado seja Deus que nós não vamos cair. Isso não é um motivo para nós nos vangloriar, pelo contrário, é nos prostrar diante de Deus e adorar em espírito e verdade, porque dizer: Senhor, até aqui foi o Senhor que me sustentou. Se eu chegar no céu, eu não vou dizer: eu estou aqui no céu, Deus, diante de Ti, porque eu fiz isso ou aquilo, não, mas pelo que o Teu Filho morreu por mim na cruz do Calvário. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso clamor diante das tribulações. Então você vê os salmistas, eles falavam: todavia eu me alegrei no Deus da minha salvação. Essa é a palavra-chave da vida, é a redenção. A nossa redenção está em Deus, da pessoa de Cristo Jesus. A nossa esperança tem que estar nele, porque só Ele tem poder. É isso que Paulo está falando. Vocês estão ocultamente com Cristo, não busquem anjos,
poder de anjos. Não busque a lei mosaica, porque o que eles fazem é te condenar. Quando eu leio, honra teu pai e tua mãe, eu vejo, eita, desobedeci meu pai e minha mãe, eu vou para o inferno. Mas quando eu vejo aquele homem na cruz sofrendo por mim, que é homem e Deus sofrendo por mim, e dizendo, Deus, por que me desamparaste? Eu me vejo naquela cruz, e eu vejo que todos os meus pecados foram lançados naquele homem, há 2000 anos atrás. Ele pagou tudo por nós que cremos no seu nome, por nós que depositamos nossa fé no seu nome. E caminhando para o fim, meus queridos irmãos, ele vai dizer, isso aqui é a maior experiência que o crente tem, o verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Essa é a nossa esperança. Ela não pode estar, como Zé Maria já falou aqui, hoje já foi falado no culto de hoje, não pode estar em políticos, não pode estar na política do ano que vem. Eu não estou falando que a gente deve se abster, porque Deus nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. Mas eu estou falando que, em primeiro lugar, eu tenho que buscar as coisas do reino de Deus. Eu tenho que saber que daqui a pouco Jesus volta e nos busca e nos leva para o céu de glória. Sem merecer nada, foi porque Ele quis que nós estivemos aqui nessa noite. Foi porque Ele quis que nos salvar na cruz do Calvário. Assim como Ele quis nos criar. E aí, meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs, Ele fala que Cristo é a nossa vida. Jesus fala isso, pelo menos no Evangelho de João, muitas vezes. Ele fala que é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que é a ressurreição e a vida. Eu vejo isso. Jesus Cristo é a própria existência. Se você quer olhar para a sua identidade, você que crê em Jesus, nós que cremos em Cristo, tem que olhar para Cristo. Tem que olhar para Jesus Cristo. Se nós queremos olhar os nossos gostos, tem que olhar para Jesus. É nele que está a nossa identidade. É na pessoa dele. É por isso que nós lemos a Bíblia. É por isso que nós seguimos a Bíblia, porque a nossa ânsia é se parecer com ele. Por isso vai dizer lá em Atos que foram chamados de cristãos. Pessoas que seguem e querem parecer e estão caminhando com Cristo. Por mais que não consigam trilhar os passos perfeitos dele nessa terra, mas confiam que ele já trilhou todo o caminho e que a chegada é garantida. Nós não conhecemos o que tem na curva, mas Deus sabe. Cristo já sabe o que tem depois. E por isso nós confiamos nele. É o que a Bíblia chama de novo e vivo caminho. E por fim ele fala que vós também sereis manifestados com ele em glória. Essa é a nossa certeza. Nós estaremos com o Senhor no céu. Nós que um dia cremos, que nós arrependemos de nossos pecados, nós estaremos com Cristo Jesus na glória. E aí vocês perguntam, mas o que nós temos para merecer isso? Nada. Foi um ato de Deus divino. Então por isso que a palavra fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então como é que eu recebo a salvação? É pela fé, crendo. Uma fé que até isso vem de Deus. Até o ato de eu crer em Deus, vem dele. Por isso que é dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A nossa vida tem que ser para ele. É por isso que Cristo é suficiente. Eu só queria recapitular que ele é suficiente porque ele nos ressuscitou, porque nós estaremos com ele na glória. É por isso que Jesus Cristo é suficiente. Pessoas aí fora têm que saber que Jesus é suficiente. E eu já queria aplicar essa passagem para nossas vidas. Nós estamos unidos com Cristo. Ele é suficiente. Jesus nos criou, redimiu e nos sustenta. Não precisamos de extra, de plus. Eu sei que é tentador as coisas do mundo, e o mundo tenta muito. Toda vez chega na igreja algumas nuances, esse trabalho de ajuda, de não sei o quê, mas a palavra de Deus ela continua sendo suficiente. Eu não sou um cristão ortodoxo porque tão somente pelo tempo de história, não. Mas ser um cristão ortodoxo é alguém que está sempre voltando para a Escritura Sagrada. Para o que alguém fala, não. Para a Escritura Sagrada e dizer, realmente, eu errei, mas a Escritura não errou. Eu não entendo, mas Deus sabe. Eu não compreendo muitas vezes os desígnios de Deus, mas eu confio em Deus, o Deus da minha salvação. Então, meus queridos, que a gente possa pensar nisso. Sem Jesus não tem vida. Sem Jesus não tem como buscar as coisas do alto. Sem Jesus não tem. Por isso que a glória é para Ele. E a nossa esperança é que quando Ele voltar, nós estaremos com Ele. Eu queria terminar e já passar para o pastor Zé Maria para ele fazer uma oração por nossas vidas. Jesus fala lá em João 14, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, senão não vos teria dito, porque vou preparar-vos lugar e virei e vos levarei para mim mesmo. Porque quando eu for e voltar, eu virei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Essa é a nossa esperança. Que o Senhor nos abençoe e que dentro de todas as tribulações a gente possa confiar que nós estamos na rocha.
Nossa casa, pela graça de Deus, está construída não na areia, mas está construída em cima da rocha angular. Está construída no edifício. Pode vir qualquer tribulação, o que está no barco guiando está no controle de tudo. Eu não sei de nada, Deus sabe de tudo, Cristo sabe de tudo. Ele nos comprou, e aquele que nos comprou, Ele é poderoso para nos preservar e para nos levar para o céu. Louvado seja o seu nome. Deus abençoe a igreja.